Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista e eu recebo aqui Marcos Calheiros, ele que é presidente do Sindicato dos Economistas aqui de Alagoas. A gente vai falar sobre a economia e sobre o momento atual. Muito obrigado, Marcos, por ter aceitado o nosso convite. 4 mil empresas fecharam as portas em Alagoas, um dado que alarma. Como está a economia? Boa tarde, Wendel. É mais um prazer estar aqui no seu programa. Veja bem, essas pequenas empresas individuais ainda são resquícios dessa forte recessão que o país atravessou nos últimos anos. Esse é um fenômeno não só de Alagoas, mas de vários estados do Brasil. Agora que ao pouco estamos saindo dessa recessão, ou que o país está voltando a crescer, geração de emprego, mas uma coisa ainda tímida. Você vê esse momento de recessão, a gente pode dizer que essa recessão começou em 2014? Isso, exatamente. Temos um caminho, isso daí já começa a reverter uma curva, muitos falam em 2018, outros falam em 2019, há quem diga que é 2020. Quando sai, é possível prever? Os dados estatísticos mostram que o país pode crescer até 1% esse ano, o que é salutar de um país que teve um crescimento de 3,5% negativo no ano anterior. Nós temos as exportações crescendo, um saldo favorável na balança comercial, o emprego, como eu disse, timidamente começa a reagir, a produção também começa a reagir. É um bom sinal de que o país começa a sair daquele ciclo de recessão. Quando se pensa que um ano nós tivemos uma economia em recessão de 3,5%, voltar a crescer com 1%, não chega a ser quase que uma reação natural? Mais do que propriamente uma reação Mas de melhoria? Algumas mudanças, algumas reformas que foram feitas deram essa credibilidade, vamos supor, aos agentes externos e externos. E é necessário que o país faça algumas transformações, não só do lado econômico. O lado político também precisa da estabilidade à economia, certo? Então nós temos o problema maior do país hoje, eu acho que não é mais nem o econômico decolar, é mais o problema político, a estabilidade, a presidência da República, os poderes legislativo, judiciário. Então nós temos uma crise também fora do contexto econômico. Quando se fala em crise política e econômica, um dos principais pontos que a gente mais ouviu, já no governo da Dilma, por exemplo, é que há um descontrole na inflação, e quando há um descontrole na inflação isso é um problema. Eu acho que chegou a quase 10%. Isso, exatamente. Não é isso? Hoje a inflação chega a estar abaixo dos 3%. Por que a inflação é tão importante na hora de medir a economia? Olha, veja bem, a inflação é um imposto, é uma penalidade que a sociedade paga. Uma inflação, um país com inflação de 10% ao ano, a pessoa que ganha R$1.000, na realidade, no final do ano está recebendo 900, não é verdade? Com 3%, já fica até abaixo da margem da meta estabelecida de 4,5%. Então, os agentes começam a ter confiança e investir no país, certo? Ver em que a inflação sob controle atrai investimentos externos, internos, e a população passa a ter o preço dos seus produtos mais baratos. É claro que às vezes as pessoas dizem, ninguém sente a inflação, mas a inflação é a generalização de preços. Então isso é importantíssimo, inclusive porque os salários, já que não crescem muito, mas com a inflação em queda, o salário passa a ter um valor real maior. Quando você pensa numa inflação, você falou que se perde, né? Isso. Os salários não acompanharam nesse sentido. Exatamente. E isso daí reflete num período de médio, curto, longo prazo? Como é? Houve uma perda, existe uma perda muito grande salarial, porque atravessamos uma recessão muito grande. Muitas empresas faliram, fecharam suas portas, o desemprego é muito grande ainda. O que é que ocorre? Muitas empresas contratam as pessoas por salários menores do que antes. Está entendendo? Então houve uma perda muito grande de determinadas categorias, determinados setores, do seu salário real. Isso daí pode ser intensificado após essa reforma trabalhista que passa em novembro a vigorar, né? A reforma trabalhista, eu acho o seguinte, é necessária, agora precisa ter sido melhor discutida com os sindicatos, com a sociedade e com todos os entes da sociedade. Também foi muito precipitada em alguns aspectos. Por que ela foi precipitada? Conta para aí, em que aspectos? Veja bem, ela foi precipitada porque já tem alguns direitos
adquiridos, já tinha alguns direitos que estavam no dia a dia do trabalhador. E muitos desses direitos agora passaram a deixar de existir, entre aspas, vamos dizer, tá entendendo? E, claro, o lado patronal acha muito positivo, porque vai diminuir os seus custos, pode gerar mais emprego, renda. Do meu ponto de vista, isso poderia ser mais discutido entre o setor patronal, a classe política, os sindicatos, etc. Os sindicatos saíram muito enfraquecidos e vão sair com isso, com essa reforma trabalhista. Por exemplo, a contribuição sindical hoje, que ajuda muito os sindicatos, passa a não ser mais obrigatória, quer dizer, passa a ser optativa, vamos dizer. E essa reforma também, no fundo, ela enfraqueceu o poder dos sindicatos, tá entendendo? Dos sindicalistas, da categoria sindical, que tinha recursos para quê? Para ajudar os seus afiliados na parte jurídica e em outros segmentos. Isso daí, quando se pensa, também teve umas flexibilizações nessa parte trabalhista, exemplo, horário, tipos de contrato, juntou isso com a terceirização. Qual o tipo de influência isso dá em termos econômicos? Olha, veja bem, tem alguns que já eram na prática, por exemplo, em determinados porteiros, algumas categorias, como porteiros de apartamento, trabalha 12 horas por 36, muito na prática já existia, foi só regulamentar alguns segmentos. E outras buscou tirar do trabalhador, determinadas vantagens que ele já tinha. Com isso visando o quê? Reduzir os custos das empresas. Então, nessa briga entre o capital e o trabalho, em alguns segmentos, o trabalho foi mais prejudicado. Alagoas reagiu bem em termos nacionais? Sim, veja bem, o estado de Alagoas ele não tem essa força na dinâmica do setor industrial, do setor terciário. A significação da economia alagoana não é tão pujante, mas nos setores como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, as categorias mais organizadas de outros segmentos sentiram essa perda nesse enfrentamento contra o grande capital. Qual a grande característica da economia aqui em Alagoas? A economia de Alagoas, ela sempre teve, historicamente, estamos nos 200 anos, sempre voltada no setor primário. A cana-de-açúcar, o algodão, certo? A pecuária. O setor industrial sempre esteve com o setor ligado ao setor das fábricas têxteis, que chegamos a ter grandes 15 fábricas têxteis. Hoje, literalmente, esse setor desapareceu. O setor sucroalcooleiro sempre foi muito dinâmico na geração de emprego, na geração de renda e tem um efeito proliferador em toda a economia. Hoje, praticamente metade das usinas desapareceram, o que não é um fenômeno não só local, mas de outros estados também, o setor sucroalcooleiro em crise. A gente separou isso daí em termos de dados. São consideradas no Brasil 444 plantas, né, usinas, de uma certa maneira. E só nesse período, 52 estão em recuperação judicial, 27 em falências e consta que 25 podem entrar nesse processo judicial. Por que se quebra tanto usina, uma vez que, e também lembrando que Alagoas já teve 89 usinas? Olha, veja bem, nós temos, o diagnóstico nos mostra os problemas gerenciais que algumas dessas unidades industriais passaram, certo? E também o seguinte, o preço das commodities, do açúcar e do álcool, tiveram uma queda significativa. Então, muitas plantas industriais que fizeram projetos pensando em ter um preço do álcool, em tal valor ou do açúcar, não viram esse fluxo de caixa se concretizar. Então, esses fatores, como eu falei, fatores administrativos, fatores gerenciais, é um dos fatores, e também a queda do preço do açúcar e do álcool. Está lembrado do álcool vinculado à gasolina? O álcool foi uma espécie de congelado há algum tempo. E isso diminuiu fortemente o fluxo de caixa das usinas e destilarias. Só para lembrar, exemplo, entre abril e junho, na Bolsa de Valores dos Estados de Nova York, né, o açúcar caiu 18% o preço e o álcool 10%. Isso daí tem um forte impacto em Alagoas. Né? Um forte impacto em Alagoas e nessas unidades industriais de São Paulo e de outros estados que estão em recuperação judicial
Por quê? O seu fluxo de caixa diminuiu. Se projetou-se o preço do açúcar e do álcool com um valor mais ou menos estimado em X e caíram mais ou menos de 15%, quase 15%, como você está mostrando aí. Então, tudo isso tem um impacto muito grande no setor sucroalcooleiro, como também em outras empresas nós tivemos um impacto muito grande. Setor têxtil, o setor automobilístico até há uns 2 anos atrás passou por uma crise muito grande, né? Quer dizer, a recessão, ela pune todas as empresas, porque as empresas deixam de ganhar mais, a sociedade gera menos emprego, o governo arrecada menos impostos, a sociedade tem menos dinheiro para gastar, então esse ciclo negativo influenciou todas as empresas de maneira geral. Para o nosso telespectador entender, quando esse preço cai na Bolsa de Valores, ele cai porque existe oferta de outros açúcares, não é isso? Sim, existe. Porque açúcar sempre será comprado. Exatamente. Você tem um mercado internacional muito forte, se eu não me engano, a Índia e outros players que estão aí, muitas vezes a safra desses países aumenta. A produção, né? A oferta global, também muitas vezes algum desses players consegue diminuir os seus custos. Então tem a ver com tudo isso que você colocou. Isso é num contexto local, um contexto de oferta dessas commodities de efeito global. E isso daí fez com que ao longo dessas últimas décadas, o açúcar que antes era vendido por um valor que dava um bom lucro para o sistema de sucro alcooleiro, as usinas, cai essa arrecadação, isso daí gera efeitos diretos no trabalhador do corte da cana, no trabalhador fornecedor. Como isso daí mexe com a economia? Explica para o nosso telespectador. Veja bem, você já começou dizendo, por exemplo, vamos supor o Brasil todo, quando essas grandes indústrias estão em recuperação, fecharam do setor sucroalcooleiro, deixa de haver menor arrecadação de impostos, a geração de emprego, não só na planta industrial, mas também no campo, certo? A arrecadação do INSS cai, do Fundo de Garantia cai. Então, a recessão funciona como uma cadeia negativa. Quando uma usina quebra, por exemplo. Olhe, quando uma usina quebra, por exemplo, você vê um município de Alagoas, eu sou de Capela, por exemplo. Capela sempre foi um tradicional produtor. Seu pai de lá, você sempre foi um produtor de cana natural, tinha uma usina tradicional. Quando fechou, a gente sentiu a queda na cidade, o número de empregos que a unidade industrial gerava, nos cortadores de cana, posto de gasolina, oficinas, enfim, tem toda aquela cadeia que está em torno da usina. Então a cidade, por exemplo, a minha cidade de Capela, sente até hoje o fechamento da usina João de Deus. Tem aluguel? Aluguéis, tudo isso, carros que são... Posto de combustível. Posto de combustíveis, oficina, carros arrendados, né? Terras arrendadas, quer dizer, as pessoas ganham dinheiro, correm mais na cidade, muitas pessoas estão empregadas, ganhando dinheiro, o Fundo de Garantia depositado, o INSS, manutenção da usina, energia elétrica, quer dizer, é um ciclo produtivo dentro de uma cidade. Quando fecha, o que é que ocorre? Aí você vê a cidade, muitas pessoas deixam de plantar cana. E um êxodo para cidades como de Maceió, né? Exatamente, porque você não vê muitas opções em determinadas cidades da Zona da Mata que perderam usina, como Capela, Murici, União dos Palmares. Essas pessoas vêm para Maceió em busca de oportunidades, sendo que aqui também as oportunidades são limitadas no setor terciário, no setor serviço, no setor comércio, né? São limitadas também. Isso daí. A gente está aqui com o Marcos Calheiros, ele é presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de Alagoas. Estamos falando da economia de Alagoas e nós voltamos já, vamos para um breve intervalo. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Marcos Calheiros, ele que é presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de Alagoas. Estamos aqui falando da economia e do momento em que muita gente não consegue poupar. Mas é preciso fazer algum tipo de esforço? Investir na poupança, por exemplo, é um bom momento? É um bom negócio agora? Olha, é um bom momento. Você vê o seguinte, muitas pessoas com essa recessão que nós atravessamos foram obrigados até a buscar o seu dinheiro que estava aplicado em bancos e até nas cadernetas de poupança para pagar débitos, até para sobrevivência, né? E também aquelas poupanças compulsórias, como fundo de garantia, que as pessoas, quando são demitidos, podem sacar. Então, com essa recuperação que já está havendo, para as pessoas de baixa renda, a caderneta de poupança não deixa de ser a melhor aplicação.
não é verdade? Agora, aqueles que têm grandes investimentos já têm seus gerentes especiais nessas grandes agências, desses grandes bancos, que têm aplicações diferenciadas, né? Muitas pessoas hoje também utilizam, pensando no futuro, alguns que têm uma renda intermediária ou até maior, aplicar também no fundo de pensão, em fundos de aposentadoria privado, muitos que são do regime seletista, ou seja, recebe pelo INSS, só pode receber até o teto pelo INSS, procuram buscar complementos de aposentadoria na área privada. Então pode fazer durante 20 anos, tal. Essas pessoas buscam essas alternativas também de investimento, que não deixa de ser um bom investimento também. Quando a gente olha nesse sentido, junto com essa inflação baixa, junto com essa retomada da economia, o governo utilizou a baixa da Selic. Isso, exatamente. Né? Hoje nós temos o quê? 8,45%. Isso daí mexe diretamente na poupança, porque a poupança abaixo de 8,5% ela passa a ser 70% da Selic. Há uma queda. Há uma queda nessa arrecadação. Se pode pensar também em outras soluções de investimento nesse momento? Alguns gerentes de banco podem orientar determinadas pessoas sobre a aplicação a prazo fixo, tá entendendo? Quando as pessoas não precisam tanto do dinheiro. Então, depende muito do perfil e da renda de cada pessoa para fazer determinados investimentos. Então, por exemplo, tem pessoas agora que estão no mercado de trabalho com 30 anos, em que já são funcionários de iniciativa privada, de fundo de garantia, já têm uma renda razoável, são gestores, são executivos. E muitas vezes foi aquilo que eu lhe falei, pensam em fazer uma poupança. Uma das formas de poupança melhor, como eu lhe falei, para determinado tipo de pessoa, é esse tipo de aposentadoria, de aposentadoria alternativa, pagando mês a mês para depois de tanto tempo de contribuição retirar. Isso é uma pessoa que visa mais o futuro a longo prazo. E tem outras que, a médio prazo, começam a fazer aplicações orientadas por seus gerentes. A gente vê, exemplo, tem uma proposta clara do governo de reforma da Previdência e muito se fala, em exemplo, de Previdência privada, que é o que você está falando. Isso. Tem tempo para iniciar, nesse sentido de poupar, nesse sentido de iniciar essa providência privada? Uma pessoa que tem um filho hoje, ela deve, como o pessoal algumas vezes brinca, já começar a previdência assim que nascer? Deve. Sabe por quê? Você tem vários modelos de fazer previdência, o PGBL, MGBL, mas na realidade é o seguinte, muitas vezes, você quando vai fazer isso, até quando pensa com um filho, ele está nascendo, e a pessoa tem uma certa poupança sobrando, que é que ele diz, eu vou fazer agora para que daqui tantos anos o meu filho já tenha uma renda de tanto o resto da vida, de X o resto da vida. É uma preocupação salutar, tá entendendo? Porque já deixa esta criança que está nascendo e crescendo com uma renda disponível depois de tantos anos de idade. É uma boa ideia isso. E podendo, né? Pode até ser resgatado esse dinheiro, na verdade, mas na realidade o perfil de quem está botando esse dinheiro para uma aposentadoria privada é economizar para no futuro usufruir. Que dicas você dá para essa pessoa que hoje já vem sofrendo há quase 4 anos de crise, para tocar a vida e se planejar, já que estamos em setembro? Esse não é um hábito da população se planejar já a tão longo prazo, mas assim, as empresas começam a criar os seus orçamentos do ano seguinte por volta de setembro, outubro. Se transformássemos isso para uma economia pessoal, uma familiar, pensando no gasto que vai se ter em 2018, que tipo de planejamentos poderiam ser feitos nesse sentido? Olha, as pessoas que estão empregadas, que estão com uma certa renda, devem fazer o seu orçamento familiar, porque tem determinadas despesas fixas, financiamento da casa, vamos dizer também que o plano de saúde, a escola do menino. Então, deve balizar o seu orçamento de receitas e despesas pelos seus ganhos, porque se entrar no mercado financeiro, for rolar cartão de crédito, for para cheque especial, não sai mais nunca, com a taxa de juros altíssima, que no Brasil praticamente é a taxa de juros mais alta do mundo.
Você ainda agora falou que a Selic está caindo, mas a gente não vê tanto isso cair na ponta. Deveria acontecer diretamente nos cartões de crédito. Nos cartões de crédito. No cheque especial. No cheque especial, né? Você, para ter uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, o juro do cartão de crédito é na faixa de 20% ao ano. Ao ano. Quer dizer, no Brasil, quase em média, os cartões cobram 13%, 14%, 15% ao mês. Existe alguma coisa errada com as administradoras no Brasil com relação a esses cartões de crédito. Hoje também é o seguinte, você está em casa e recebe um cartão de crédito de qualquer empresa. Você nem pede. Às vezes o telefone, olha, recebeu o cartão de crédito e tal. Não fazem nenhuma pesquisa para saber se a pessoa tem renda, se a renda familiar tem. Oferecem, assim, oferece para todo mundo. Não é verdade? Qualquer pessoa hoje tem cartão de crédito. O cartão de crédito deveria também ser de acordo com a renda, as pessoas, a renda familiar, a renda individual. E o que mais espanta é essa taxa de juros cobrada em financiamentos, aqui de financeira, de cartão de crédito, de cheques especiais, está entendendo? O governo tentou baixar isso, né? Tentou baixar, mas também eles têm eles têm um potencial muito forte, essas empresas de cartão de crédito, esses bancos também. Porque não se admite que nos Estados Unidos, cara, mutatis mutandis, ou seja, guardando as devidas proporções, o juro seja de 20% ao ano, aqui seja quase 20% ao mês. Não é verdade? Existe alguma coisa errada com essas operadoras de cartão de crédito que cobram um juro altíssimo, quer dizer, é o juro mais caro do que até dos agiotas, vamos dizer assim, né? Quando se pensa numa Selic, talvez a grande população não entenda. O que é a Selic? A Selic é a taxa básica do governo, que o governo remunera os títulos que ele toma emprestado. Ou seja, num país como o Brasil, ele gasta mais do que arrecada. Para financiar esse gasto, ele lança títulos da dívida pública para toda a sociedade. Tem os bancos que financiam, que revendem, corretoras, etc. E tal. Quando a Selic está caindo, significa que o juro imediatamente deveria nos bancos cair na ponta. Deveria cair imediatamente na habitação, no financiamento de veículos. Financiamento de veículo, tudo, né? Mas na realidade a gente não tem. Aí o pessoal diz no mercado, mas demora muito a chegar na ponta. Na realidade não é. Tá entendendo? O juro de veículos ele é até mais barato, porque você quando financia um carro, você dá de garantia o próprio veículo, né? Isso. As unidades habitacionais, apartamentos, casas, o juro é mais barato, financiado pela Caixa Econômica, porque você dá de garantia a própria unidade habitacional. Então o juro fica mais barato pela garantia real que você está dando. Mas no caso dessas inadimplências muito altas, que geralmente é a população mais pobre, a classe D e E é que toma cartões de crédito, que renegociam, que entram no cheque especial, tem uma dificuldade muito grande. Eu até digo, muitas vezes essas pessoas é muito mais vantagem procurar os bancos, procurar os seus cartões e tentar uma renegociação. Isso tem dado muito certo em alguns casos. Olha, eu não posso pagar, estou desempregado, tal, eu vim fazer uma proposta para renegociar esses débitos. E tem no Brasil isso dado muito certo em determinadas ocasiões. Isso daí tem que... A pessoa procura diretamente por telefone, deve procurar, precisa de advogado, como é isso? Liga lá para a operadora de cartão, se tiver no cheque especial, procura o gerente da unidade bancária local, tá entendendo? Refinanciar o carro é uma boa ideia? Olha, para quem está precisando de dinheiro, né? Porque você já está financiando, já está pagando um dinheirinho a mais no mercado. Porque muitas vezes você vai numa empresa dessa, olha, o juro é zero. Não é porque você tem que pagar o cadastro, você tem que pagar a taxa disso. No final você paga juros. Então muitas pessoas refinanciam, porque às vezes o dinheiro é até mais barato. Mas não é uma boa ideia. Se você já financiou, que já está pagando juros, muito acima da Selic, esse juro de mercado, que essas empresas financiam os automóveis, né? Não é bom. O melhor é não estar tomando dinheiro emprestado. Essa é a realidade. É ter um orçamento compatível com sua renda. Quando for tomar dinheiro emprestado, vai financiar um imóvel, aí é bom porque o juro é bem menor, porque você está deixando de ter um aluguel. Um carro, vai porque você está deixando de estar pagando transportes alternativos. Tem determinadas coisas em que as famílias têm que ter o bom senso em determinados momentos. Nós somos muito levados pela propaganda midiática de determinados bens. Essas empresas sabem como trabalhar o nosso cérebro para
para quê? Nos estimular ao consumo. E nem todo mundo tem renda suficiente para determinados tipos de bens e serviços. Aí muitas vezes as pessoas ficam endividadas. Tudo isso é uma máquina, a máquina de marketing, para quê? Para estimular vendas de bens e serviços. Inclusive em consumos normais, tipo eletricidade ainda cabe, água ainda cabe, dá uma economizada? Dá, exatamente, você está dizendo. Água, energia, você pode controlar seus pontos de luz, você não deixa não dormir com a televisão ligada, ar-condicionado, né? Manutenção de ar-condicionado, de televisão, de geladeira, tirar a tomada dos pontos de luz. Tem alguns casos que cabem muito bem. A parte de telefone, telefonia também, né? Aí você, de telefonia, internet, tudo isso são negociáveis e renegociáveis. Eu mesmo já renegociei o meu plano de telefonia. Para menos, é claro, né? Sim, para negociar. Pois bem, eu estou aqui com o Marcos Calheiros, quero agradecer muito, viu, Marcos, por ter dado essa entrevista para a gente, dado essas orientações. Prazer muito grande, Wendel, estar aqui novamente com você e desejar uma boa tarde para você e para todos os seus telespectadores. Pois bem, o programa Ponto de Vista segue e vai para um breve intervalo. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou agora aqui com a Procuradora do Trabalho, Virgínia Ferreira, falar sobre o projeto Resgate à Infância. Explica para o nosso telespectador, por gentileza. Antes de tudo, quero agradecer ter aceitado o nosso convite. Do que se trata esse projeto Resgate à Infância? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Assembleia. Esse projeto é um projeto do Ministério Público do Trabalho, de âmbito nacional. O Ministério Público do Trabalho ele tem como uma das prioridades da instituição o combate ao trabalho infantil. Existe uma coordenadoria nacional, que é a Coordenadoria de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador. E nós lançamos esse projeto em julho passado, aqui em Maceió. Foi escolhida para ser a primeira capital do Brasil a implantar esse projeto. Já foi implantado em outras 40 cidades do interior. Mas Maceió foi escolhida por se destacar negativamente no número alto de crianças em situação de trabalho infantil. Como é que se chega a essa constatação? Elas estão nos sinais, elas estão no campo? Como é que isso funciona? Olhe, nós observamos na última década um declínio do número de crianças trabalhando, mas a partir de 2015 começamos a perceber que está havendo número, o PNAD foi em 2010, de 10 em 10 anos, e a gente observou, assim, por conhecimento mesmo empírico, né? Empírico. No dia a dia, nós estamos observando um grande número de crianças trabalhando. Isso todos veem nos sinais, nas ruas. Quem os coloca para trabalhar? A família, geralmente, né, que coloca seus filhos para trabalharem, para ajudarem na renda familiar, no sustento da família. E a sociedade termina vendo como natural que aquela criança esteja trabalhando. É como se a criança é pobre, ela tem que trabalhar, não tem alternativa. Tem que estar ajudando a sua família. Mas tem que se ter em mente que a criança não pode ter essa obrigação. Quando os pais não conseguem suprir as necessidades básicas de seus filhos, cabe ao poder público dar esse suporte. Através dos programas sociais, exemplo do Bolsa Família, quantas famílias estão recebendo esse benefício em nosso estado, no nosso país, para que não estejam explorando seus filhos. A gente percebe que nos últimos, pelo menos nas três últimas eleições, um dos pontos de promessas de candidatos é investir em escola em tempo integral. Isso daí aconteceu no governo do estado em 2014, aconteceu em 2016, provavelmente será tema em 2018. A criação de escolas em tempo integral pode ajudar a combater isso? A educação é a alternativa para essas crianças, né? A Constituição Federal, ela prevê no artigo 227 que a criança e adolescente é prioridade absoluta. Aí lá elenca uma série de direitos, direito à educação, lazer, esporte, saúde, com prioridade e profissionalização, mas não
tem lá entre os direitos o direito ao trabalho, porque o trabalho é proibido para crianças. A Constituição ela proíbe o trabalho de menores de 16 anos de idade. A partir dos 14, pode ser aprendiz, que não é um contrato de trabalho, é um contrato de aprendizagem. O adolescente ele vai aprender, vai estar matriculado regularmente na escola, num curso de capacitação profissional, no Sistema S, ou em alguma instituição sem fins lucrativos, mas com enfoque na aprendizagem. E o trabalho é enfaticamente proibido para menores de 16 anos e para menores de 18, algumas situações de trabalho que expõem a criança ou adolescente a risco, né, atividades perigosas, insalubres, trabalho noturno também é vedado, qualquer tipo de trabalho que expõe o jovem a algum dano. O Ministério Público do Trabalho tem flagrado muito isso, nesse sentido de tipo transgressão à lei da aprendizagem, transgressão ao trabalho na faixa etária de adolescentes, até os 14? Com relação à aprendizagem, existe uma lei que prevê que as empresas com mais de 7 empregados, que sejam de médio e grande porte, empresa de pequeno porte e microempresas, elas não estão obrigadas a contratarem aprendizes, mas empresas de médio porte, de grande porte, a partir de 7 empregados, que tenham funções que demandem aprendizagem, elas são obrigadas a contratar 5% de aprendizes. Em nosso estado, nós temos um potencial de contratação de até 24 mil aprendizes, que a lei prevê de 5% a 15%. Se nós formos considerar o percentual máximo, 15%, seriam 24 mil aprendizes a serem contratados. E o mínimo seria um terço disso, né? Seriam 8 mil aprendizes. Atualmente nós temos 8 mil, desses 8 mil, apenas 4 mil aprendizes são contratados. Por que isso acontece? As empresas, elas acham que aquela contratação, por estar prevista em lei, que seja um ônus para ela, né? Não percebem que ao contratar os aprendizes, elas estão preparando a mão de obra que ela vai precisar futuramente. Todo empresário sente na pele a dificuldade que é ter mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada não cai do céu, né? Tem que se ter a oportunidade de preparar esses jovens. É uma responsabilidade social também da empresa. Também, mas eu nem coloco só como responsabilidade social, não. É a questão mesmo de necessidade de qualificação de mão de obra. O nosso país é conhecido pela baixa qualificação de mão de obra, né? Por que um trabalhador americano ou europeu, alemão, produz 4 vezes mais que o brasileiro? Porque lá eles levam a sério essa questão da aprendizagem, de qualificação. Aqui as pessoas veem como um ônus, como um encargo a mais, quando na realidade não é. Falando da responsabilidade social da empresa, também há de se levar em conta, né, assim, tem que ter esse despertar do empresário, porque não é apenas vantajoso para ele contratar, para ter uma mão de obra que seja eficiente, que seja qualificada, que retribua as expectativas, mas também dá oportunidade a esses jovens que estão aí sem alternativas, principalmente aqueles jovens mais vulneráveis. Esses que nós estamos encontrando em situação de trabalho infantil nas ruas, muitos que não têm referência familiar, né, que estão precisando de uma oportunidade e que a aprendizagem é uma oportunidade tanto para desviá-lo de tanta coisa ruim que já é vista na sociedade, né? O tráfico de droga, para ser aliciamento. Que quando não encontra essa oportunidade, termina procurando oportunidade onde não deve. Exatamente. O traficante chega rápido, né, na nossa juventude. Infelizmente, é isso que nós temos observado. Antigamente, um dos pontos... terminamos sendo reféns de nós mesmos, né? Terminamos sem dar oportunidade, sem cuidar da nossa infância, do nosso jovem. Nós não podemos esperar um futuro melhor. Independente da idade, antes, você tinha, o Ministério Público do Trabalho também, uma grande atenção ao corte de cana, pelo Estado ser um Estado de um perfil sucroalcooleiro, tem nesse sentido.
ainda é possível ver crianças trabalhando em lugares, principalmente na zona rural, no interior, nesses campos, ou isso daí já está erradicado? Olha só, na indústria sucrocoleira, há 20 anos, era fácil encontrar crianças trabalhando. Assim como a gente via os trabalhadores sendo transportados em caminhões gaiolões, né? Assim, as condições muito precárias de atividade. Mas, de lá para cá, nós não tivemos mais denúncia de trabalho infantil, até porque hoje a comunicação é muito rápida, né? Os mercados internacionais eles são muito rigorosos com relação a essa questão da cadeia produtiva, quando explora trabalho escravo, quando explora trabalho infantil, eles rejeitam mesmo, fazem boicote para o produto no mercado internacional. E o setor sucrocoleiro percebeu isso e parou de explorar mão de obra infantil. Algum outro setor ainda recai nesse tipo de crime, ou isso daí está realmente delegado às ruas? Aqui no estado de Alagoas, não temos tido mais conhecimento de prática de trabalho infantil. Tivemos um ou outro caso de crianças na atividade de fogos de artifício, na zona da mata, até com um caso de acidente com morte com crianças ocorrido em Bateguara há 2 anos, mas de lá para cá, assim, nós não temos tido mais notícia em atividade formal da ocorrência de trabalho infantil. Não chega ao Ministério Público do Trabalho, não chega ao Ministério do Trabalho denúncia. A gente sabe que existe, assim, pequenos estabelecimentos, assim, borracharias, em mercadinhos de bairro, aquela criança fica empacotando, que vai no final de semana, mas isso não nos chega como denúncia. Não pode sequer no fim de semana, por exemplo, no caso disso. Porque tem gente que tem dúvida, exemplo, o pai que tem um pequeno mercado, não pode botar o filho antes de 14 anos para trabalhar, não é isso? Não pode porque é proibido. A Constituição proíbe o trabalho infantil com menos de 16 anos. Independente da frequência. Independentemente de estar na escola, frequentando a escola, não pode. Por quê? Porque a criança ela está em fase de formação e a infância ela tem uma importância muito grande na formação do ser humano, físico e emocional. Não se pode atribuir uma responsabilidade para um jovem, para uma criança, um adolescente, que ainda não é para ser a responsabilidade dele. É a responsabilidade dos pais, da família, do Estado, mas não se pode jamais atribuir à criança, ao adolescente, a responsabilidade pelo seu próprio sustento. Um caso, exemplo, do que até foi notícia no ano passado, da criança que ajuda na cata do sururu, por exemplo. É uma situação aqui que nos envergonha, né, aqui em Maceió, que há vários anos, vez por outra, reportagem, a gente vê que não se consegue resolver aquela situação ali daquelas famílias, né, situação de miserabilidade absoluta, né, e as crianças estão ali sofrendo acidente de trabalho, elas cortam os pés, cortam as mãos com a caça de sururu, fazem mergulho da apneia. A gente tem buscado cobrar, mas que o poder público, né, o município de Maceió, no caso, atenda aquelas famílias e assim, dê alternativa àquelas famílias, que seria escola em tempo integral, né, que aquelas famílias sejam inseridas em programas sociais, assistência social, para que não precisem utilizar a mão de obra dos seus filhos. A respeito da sururu de capote, a gente já vem trabalhando já tem uma expectativa de regularizar a situação daquelas marisqueiras, né, com um recurso de uma ação civil pública nossa, inclusive, que nós estamos viabilizando a construção de um local para que as marisqueiras permaneçam realizando o seu trabalho de uma forma adequada, limpa, em condições decentes, né, que ali é precaríssima, assim, elas utilizam para cozinhar o sururu, usam latas de tinta num fogareiro. A gente está com o recurso de uma ação civil pública, nós estamos apoiando um projeto lá na região para a construção de um local que tenha um galpão, que seja com paredes de azulejo, que tenha água corrente, fogão, geladeira,
Que seja adequado. Que seja adequado para que elas fiquem ali exercendo aquele trabalho com higiene e com dignidade. Né? Até para que aquele produto seja aceito na sociedade, porque muita gente não consome o sururu por conta da forma de tão contaminado que ele é no processo, durante o processo, né? Da cata do sururu. Eu estou aqui com a Procuradora do Trabalho, Virgínia Ferreira. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, voltamos já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Procuradora do Trabalho, Virgínia Ferreira. Estamos falando sobre a questão do resgate à infância, o quanto a sociedade é importante nesse momento. Falar especificamente do projeto Resgate à Infância, né? Que a gente falou tanto de trabalho infantil e não abordou a que se propõe esse projeto. Esse projeto ele possui 3 eixos. É um eixo da educação, que nós vamos ingressar nas escolas, preparar os professores para abordarem a temática do trabalho infantil, que hoje já é abordada de alguma forma, mas nós queremos dar um ênfase maior para tentar quebrar alguns mitos que circundam o trabalho infantil. A exemplo de que é melhor estar trabalhando do que estar nas drogas. Não é. Todas as 2 situações são situações de violência, de violação a direito. A criança não tem direito de trabalhar. E principalmente, como eu disse, que quem termina se reconhecendo que a criança deve trabalhar é aquela que vê sempre a criança pobre com essa obrigação de trabalhar. 3 eixos. O primeiro é a educação. Aí nós vamos trabalhar nas escolas para possibilitar que os professores discutam a temática e também identifiquem os casos de trabalho infantil. Porque o trabalho infantil termina fazendo com que a criança tenha uma defasagem escolar, não consiga acompanhar na faixa etária, né, a série, e também é causa de evasão escolar. Né? A maior faixa de evasão escolar é durante a adolescência, entre os 14 anos, o adolescente começa a sair da escola, porque a escola deixa de ser atrativa. Não é mais só brincadeira, né? A criança então, não vê a escola como um lugar para ganhar conhecimento. Né? A escola em tempo integral, como você falou no início, é o ideal, é o que nós buscamos que o Estado forneça às nossas crianças e aos nossos adolescentes, porque é um local seguro e onde eles vão estar aprendendo, ganhando conhecimento para a vida, se formando para o futuro. E aí o primeiro eixo é esse eixo educação. O outro eixo é o eixo de políticas públicas, que aí nós fizemos visitas a toda a rede de proteção, aos conselhos tutelares, aos CRAs, CREAs, para ver como é que estão funcionando, como é que estão esses locais para atendimento do público infanto-juvenil quando tivesse o direito violado. E nós observamos bastante precariedade. Os CRAs, eles funcionam de forma muito precária, durante muito pouco tempo, né, sem atividades que realmente estejam atraindo as crianças que são retiradas do trabalho infantil pelas equipes de abordagem do município. Aqui em Maceió a gente detectou assim, a rede muito, muito fragilizada. E a gente está buscando identificar essas fragilidades e, junto com o gestor público, né, o prefeito, buscar uma solução para que o poder público possa dar a retaguarda, que é o dever, que é a obrigação dele. O poder público tem a obrigação de atender aquela criança que está sendo explorada. Uma dessas políticas públicas, acredito que seja a vigilância nesse sentido. Tipo, hoje, na hora de denunciar uma violação ao direito infantil, uma exploração infantil, um trabalho infantil, se deve fazer como? A sociedade que ao ver um abuso muito grande, deve ligar para onde? Deve procurar quem? Olha, o Conselho Tutelar é o PROCON da infância. Qualquer violação que seja observado por qualquer pessoa é denunciar no Conselho Tutelar, buscar o contato do Conselho Tutelar. Se qualquer Conselho Tutelar ou da região, se a pessoa não souber qual é a região, ligue para o número do Conselho Tutelar, o primeiro que aparecer pela frente, que aí vão dar um encaminhamento. Encontrou uma criança que está trabalhando naquele sinal. É a obrigação do Conselho Tutelar
ir de encontro a essa criança para buscar um atendimento, fazer a primeira abordagem e levá-la na residência e tentar dar alguma medida para proteção daquela criança, dar os encaminhamentos. No caso, o Conselho Tutelar caberá encaminhar a Secretaria de Assistência para que essa família seja inserida no programa social, ver se a criança está na escola, para ser inserida na escola, para ser inserida no serviço de convivência, no CRAS, ter essa proteção. Aí você tem o eixo educação, políticas públicas. E o de aprendizagem, que eu já falei um pouco a respeito da obrigação legal das empresas, e nós estamos buscando o cumprimento dessa lei, aqui o Ministério Público junto com o Ministério do Trabalho. Nós temos atuado de forma prioritária, inclusive aqui no Estado, para buscar com que as empresas cumpram a sua cota de aprendiz e, com isso, abrir esse espaço no mercado dentro das empresas, que não é um trabalho, é uma aprendizagem. O jovem vai ser inserido como aprendiz. Um médio empresário que esteja nos assistindo hoje, como é que ele faz para se regularizar e procurar? Quem ele procura? Procure o Sistema S, o SENAC, o SENAI, o Senar, tem todo o Sistema S. Tem o Senar é da Rural, SENAC Comércio e Serviços, SENAI da Indústria, tem o SENAT do Transporte. Aí tem o Sistema S, além do Sistema S, que o empresário já contribui compulsoriamente. Todo empresário contribui para o Sistema S, já é uma contribuição obrigatória, e ele termina pagando por um serviço que não utiliza. Que esses custos do Sistema S, o empresário, quando ele contribui para esse sistema, já está pagando por um serviço que é o fornecimento do curso de aprendizagem. Então, o empresário não está indo pegar o produto da prateleira, sempre que eu digo, está pagando por um produto, deixando lá na prateleira e sem valorizar esse produto, que é um curso de aprendizagem que vai formar o seu empregado, seu futuro empregado. E ele também, além do Sistema S, tem outras entidades sem fins lucrativos que também fazem curso de aprendizagem, mas aí já vão ser cursos que vão ser pagos pelo empresário, que aí temos o CIEE, temos o Soprobem, a Pestalozzi, são entidades sem fins lucrativos que também estão fazendo esse curso de aprendizagem aqui em Maceió. O projeto Resgate à Infância estabeleceu algum tipo de meta? Nossa meta é erradicar o trabalho infantil, nosso objetivo é esse. Isso em quanto tempo? Porque o Brasil ele tem um compromisso internacional de abolir todas as formas de trabalho infantil até 2025. Esse compromisso foi adiado, porque era para acabar já em 2020. 2016, o governo já tinha estipulado esse prazo de as piores formas de trabalho infantil serem abolidas, e nós não conseguimos. Ainda temos 2.600.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil aqui no Brasil. Isso é concentrado em alguma região ou é espalhado, é pulverizado? A região sul, norte e nordeste são as que têm o maior índice de trabalho infantil. E muito na agricultura. No sul é mais na agricultura. No norte e nordeste nós tivemos uma diminuição, foram as regiões que mais teve queda do trabalho infantil na última pesquisa do PNAD de 2010. Mas, assim, houve um avanço, né? Nós tínhamos, conseguimos diminuir bastante, mas ainda há um número muito grande de crianças trabalhadoras. Aqui em Alagoas, o dado apontou quase 32.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Mas ainda é bastante, né? A gente sabe que precisa ter uma atuação constante nossa. E nós isso com base na pesquisa por amostra. Por amostra domiciliar. E nossa meta é erradicar o trabalho infantil. Não se justifica, não tem como o país alcançar um desenvolvimento se não preparar suas crianças e seus adolescentes para o futuro. O MPT ele trabalha com esses dados e tem a localização disso, ou ele trabalha por denúncia? Olha só, uma das propostas do projeto Resgate à Infância aqui em Maceió é haver um mapeamento dos casos de trabalho infantil. Nós estamos cobrando do Poder Público, do município de Maceió, que faça um mapeamento para identificar
quais as atividades, quem são essas crianças que estão trabalhando, para poder direcionar as políticas de atendimento e de proteção a essas crianças e adolescentes. É um passo importantíssimo para a gente poder saber o problema, dimensionar o problema para poder atacar. Esses dados hoje, eles são... Há um diálogo entre os ministérios de cada estado e o central, não é isso? E o governo e o A pesquisa é de âmbito nacional, né? E também é de amostra, não é um número exato de crianças trabalhadoras. E a gente tem percebido, assim, em todo momento de crise, né, como nós estamos atravessando agora, o desemprego termina impulsionando o trabalho infantil. Muitas famílias terminam mandando seus filhos para as ruas para trabalhar, né? A gente está vendo aí crianças fazendo malabares nos sinais, que a gente já não estava vendo. A gente passou um tempo sem visualizar mais crianças nos sinais. Até um tempo atrás, a gente tinha períodos de maior incidência das crianças nas ruas, vendendo produtos e nos sinais, pedindo, que era mais em época de Natal, época das crianças. E agora, outubro, vai ser uma loucura, né? A gente sabe que recorrem muito a isso, porque a criança sensibiliza mais a população. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui até para sensibilizar a população a não comprar produtos de crianças nos sinais, porque isso estimula a permanência dessas crianças nas ruas. Quem deve estar lá são os pais, os responsáveis em quem devem estar trabalhando, buscando sustentar suas famílias. Não estimula, a partir do momento que não só se compra, mas se doa, se dá uma esmola ou qualquer coisa, qualquer doação, termina estimulando a permanência dessas crianças. Se a pessoa quer doar, que é um ato nobre, né, assim, é solidariedade, deve ser estimulado também, mas doe as instituições que fazem um trabalho com crianças, com adolescentes, com idosos. Tem tantas instituições aí que podem receber doações e que vão dar as destinações adequadas. Porque a permanência dessas crianças nas ruas traz uma série de outras ameaças, vulnerabilidades das crianças. Perpetua o ciclo da pobreza. Essa criança, à medida que ela permanece no trabalho, assim, ela não vai ter oportunidade, não vai ter como sair da também miséria. Fica exposta ao quê? A exploração sexual? E ficam expostas ao tráfico de drogas, à exploração sexual, toda forma de violência, toda forma de abuso. A gente, quando vê a criança ali, adolescente, já daqui a pouco, com 10, 12 anos, já está grávida. Aqui, nosso estado, quase 30% das gravidezes estão acontecendo entre 10 e 19 anos. São muitas essas adolescentes que estão, essas crianças e adolescentes que estão nas ruas, que ficam expostas e terminam, assim, antecipando fases da vida, né, e responsabilidades e perpetuando o ciclo da pobreza, que só vai ser rompido com a educação, com essa criança sendo protegida e sendo colocada na escola. Para lembrar os pais que usam, que exploram os seus filhos, qual o tipo de punição? Olha, os pais, eles têm responsabilidade, eles têm a obrigação de sustentar seus filhos. O abuso, essa exploração de expor o filho, se caracteriza como crime de abandono material. Os pais podem perder a guarda dos seus filhos, esses filhos podem ser retirados deles e encaminhados a um abrigo. A gente não quer que isso aconteça, porque é importante a convivência familiar dos pais com os filhos, mas os pais têm que ter responsabilidade. Responsabilidade com seus filhos, ter os filhos só se realmente puder sustentá-los, tem que ter uma consciência de programar-se a maternidade, ter uma maternidade e paternidade responsável. E tudo isso também vem a acontecer à medida que a pessoa adquire conhecimento, tem acesso à educação. Aí a gente precisa bater sempre nessa tecla, que tem que se ter uma educação de qualidade, tem que se ter oportunidade para todos, para que possa ter um país que chegue ao nível de desenvolvimento que nós tanto desejamos. Pois bem. A gente está aqui na reta final, a Procuradora do Trabalho, Virgínia Ferreira, quero deixar à vontade, agradecer antes de tudo por esses esclarecimentos, deixar você à vontade para a consideração final.
Só mais uma vez ressaltar, pedir encarecidamente à população que não estimule o trabalho infantil, não compre produtos de crianças, não deem esmola, né, a criança, não alimentem essa permanência dessas crianças nas ruas, que é uma dificuldade muito grande para o poder público, retirar essas crianças, atraí-las para algo que chegue à altura, né, para você ter uma ideia. Uma criança que está na rua limpando um para-brisa ou vendendo alguma coisa, já existe um levantamento que elas ganham no mínimo R$800 por mês. Tem delas que chegam a ganhar R$1.500 até R$2.000. E não é para ela estar ali. Quem tem que estar ali fazendo aquele tipo de serviço são os seus pais, os responsáveis por elas. Elas têm que ser protegidas. Criança tem direito a ter infância e ser protegida, ter direito à educação, tem que estar na escola, que é o melhor local para elas terem uma formação e poder se desenvolver de forma plena. Muito obrigado, procuradora. Nós agradecemos Obrigada. também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.